Então, nós estamos aqui no nosso terceiro encontro multidimensional. Como mudar minha vida? E vamos trazer aqui na perspectiva, nesse olhar amoroso, que é o olhar multidimensional, reconhecendo como um ser em expansão, em infinitas possibilidades, com o poder de cocriação do aqui e agora. E vamos aqui perceber algumas consciências e consciências daquilo que já temos consciência, para a partir desse ponto, como avançarmos nesse momento da linha do tempo, nesse momento que estamos vivendo, nessa experiência do agora, porque tudo acontece no agora. E isso já é muito expansivo no campo, porque eu estou na minha presença, tendo aquela clareza e aquela consciência de que tudo que está acontecendo na minha vida é resultado daquilo que eu estou emitindo. Tanto aqui tendo consciência, como no mergulho mais profundo, naqueles lugares que ainda estão guardados, ocultos, ou que ainda não conseguimos olhar em toda a sua amplitude e em toda a sua dimensão. Então, comece aí a pensar como posso mudar a minha vida. Comece a pensar a sua vida, o momento que você está e quais as áreas, quais os lugares que você olha e diz: aqui existe algo para mudar. A questão é como, né? Nós ficamos ali muito tempo nesse como. Como mudar? Então perceba que hoje aqui, como mudar a minha vida, nós vamos trazer aqui algumas coisas que ainda nos amarra, que ainda nos aprisiona, que ainda nos mantém nesses lugares onde, ao olhar para eles, eu percebo limitações. Então, é nesse momento que nós vamos perceber isso. Se eu tenho total poder de cocriação em minha vida, por que que as coisas não estão caminhando e fluindo de acordo com aquilo que eu realmente desejo, intenciono, quero e escolho? O que te limita? Como você se define hoje? Quando você olha para a sua vida, você tem plena clareza daquilo que te limita? Qual é o aspecto, o ponto? O que que te limita? É uma questão de saúde? É uma questão de dinheiro? São os relacionamentos? O que que te limita? É a idade que conta aqui nessa realidade, uma idade cronológica que nos é imposta, né? Como também uma programação. E não vamos entrar aqui no mérito da questão perguntando, eu tenho ou não tenho essa idade? Porque no quântico a questão é como você sente, como você se sente, como você se percebe. Essa é a sua idade. Então, o que te limita? É onde você mora? É o trabalho que você está? Começa a perceber. Ou essas questões que me limita está relacionado, né? Todas essas questões, elas estão me limitando porque isso tem a ver com a minha infância, com o que eu ouvi, questões lá com os pais, família, ou pode ser uma questão que te limita porque está antes disso, né? Meus avós, e aí você pode cair num lugar, às vezes, de fatalidade, ou abraçar uma forma e um padrão dizendo, na minha família é assim, sempre aconteceu. Porque, na verdade, o que acontece que se você pensa assim, que existe algo,
Se é isso que você acredita, é toda essa situação que vai cocriar a sua realidade. Porque o que cocria a sua realidade, o que cocria a sua vida agora e essas possibilidades ou limitações para as mudanças é o que você acredita. Então existe um poder e um poder muito grande no que você acredita. E agora você seja bem verdadeiro com você, porque aqui você não vai compartilhar isso que está te limitando. É uma relação de você para com você, como você se olhando e se percebendo no espelho. E aí você começa a perceber e seja verdadeiro, porque contamos muitas historinhas, né, para nós mesmos no Muro das Lamentações. Naquele lugar que a gente pega um episódio da nossa vida, algo que aconteceu. Ou um fato, porque se é um fato, ele aconteceu. Só que a gente traz ele aqui para o agora e a gente usa ele o tempo todo como um fator o quê? Que bloqueia ou que nos limita para a mudança. Perceba a sua vida. Perceba, olhando por esse lugar, por esse prisma, sem se julgar, sem autocrítica daquilo que eu fiz, que eu não fiz, das escolhas que eu fiz ou das escolhas que eu deixei de fazer, que também são escolhas que impactaram, que estão impactando a minha vida até hoje. Aqui seriam, né, questões de cunho pessoal, mas existem aí as sincronicidades daquilo que acontece na vida. A questão é como você olha para o fato, né? Aquilo foi algo que aconteceu, eu estava naquele lugar, enfim, o fato existiu. Como que eu olho? Como que eu olho para aquele fato? Porque o fato a gente não muda, o que a gente muda é a nossa relação em relação ao que aconteceu, ao fato. Então, se eu me posiciono de um novo lugar, de uma nova forma, em uma nova frequência, em uma nova percepção, o próprio fato, ele pode ter um impacto, né? Suave na minha vida, leve ou de aprendizado. Então, perceba a sua vida. Porque eu vou aqui perguntar o que é mudar para você? Porque muitos podem, né? Ah, eu vou para o encontro multidimensional. Aqui é multidimensional, as frequências, né? Elas já são trabalhadas, elas já vão é, emitindo e ressoando no campo. Existe o entrelaçar com consciências que são, né, extrasensoriais para percebermos, e todas elas vão trazendo aqui, né, como se fosse assim, estar aberto e receber de algo que é novo. Isso vai acontecendo. À medida que for falando aqui, vão trazendo essas consciências, porque você pode ter vindo pelo título. Quero mudar a minha vida. E o que é mudança? O que é mudar a vida? Então, o que precisa que eu faça? E aqui, né, a gente já trabalhou muito sobre crenças limitantes, aquilo que nos bloqueia, quais são os padrões repetitivos, e algo que nos impacta muito é o medo. O medo é algo que impacta. Ele está extremamente ligado e relacionado à mudança. Então, eu estou em um processo de mudança, ou eu escolho mudar, eu vou olhar para isso, eu estou percebendo na minha vida que existe algo que está lá debaixo do tapete, e agora eu vou olhar para isso, eu vou ter coragem e olhar mesmo que essas questões sejam as suas sombras, porque a mudança em minha vida realmente aconteceu quando eu disse vou olhar. E se é uma sombra, é minha, eu acolho, vou lá e resgato a minha parte e integro no meu ser multidimensional, porque eu tenho todas essas partes, todas essas faces em mim. Então, o que requer que eu olhe, né? Se eu tenho medo e resistência de olhar as minhas partes, eu ainda estou resistindo. E aquilo que resiste, né, ou que eu estou resistindo na vida, aquilo persiste. Tudo o que eu resisto vai persistir como um padrão. E aí eu olho para minha vida e falo, meu Deus, realmente tem algo aqui que
Isso desde criança eu sempre ouvi, e é como eu olho para a vida e eu já fico assim, mas isso de novo? Então percebam, o medo, ele pode ser nesse nível, tá? E eu tenho um medo que é um medo real e um medo ilusão. E é bom olhar para isso, né? O medo real. Vou trazer minha vida, meu exemplo, minha experiência. Ai, vou pegar um carro e vou sair 11h30 da noite, vou, enfim, para uma outra cidade que é longe, né? Então eu tenho medo. Medo que possa acontecer algo com o pneu, qualquer questão ali no trânsito e eu estou sozinha e de repente o celular não pega. Então, esse é um medo real. É um medo de sobrevivência. É aquilo que eu disse, a mente, ela mente, mas a mente também nos protege. Então eu vou ouvir, né, essa informação que está no campo. Não é sensato, né, eu fazer isso. Então é um medo de proteção que está ligado à sobrevivência. Agora, o medo ilusão, ele é um medo que está no inconsciente. Ele é um medo que ele está relacionado, vamos dizer assim, eu vou fazer algo, mas aí você começa com a frase da seguinte forma: e se? Quando você começa com esse e se, esse é o medo inconsciente, no sentido de ele está lá como uma ilusão e pode estar relacionado com algo que você já experienciou em algum nível, então é um gatilho. Então, e se eu errar? E se eu não for bem recebida? E se o projeto não der certo? E se eu for fazer aquilo e não tiver o reconhecimento que eu espero? E se eu não for validado por aquilo que eu estou escolhendo fazer? Então isso te trava. Observe, esse é um medo ilusão, porque você coloca ele num campo que você vai reagir de acordo com aquilo que você vai receber de algo que está externo. Então perceba, eu quero mudar a minha vida. E você vai perceber se você conta historinhas para você, e você vai perceber se tem um medo aí no campo, se esse medo é real, te protege, ou se ele é um medo ilusão. Porque essa ilusão tá, 50% existe a probabilidade, toda a possibilidade de dar certo e uau, de eu ser reconhecida, de eu ser vista. Existe isso no campo, mas aquilo te trava? Ou aquilo, quando vir para você, como é que você vai receber isso? Como é que isso recebe? Nossa, né? Não fui validada, e agora? Nossa, meu Deus, errei. Aqui na multidimensionalidade, né? Até vamos trazer um workshop sobre isso, porque é muito importante que a gente perceba e tenha consciência de tudo que nós aprendemos e que trazemos para a vida como uma verdade, porque se eu fico certo e errado. O certo e errado é uma questão que me limita, né? Então, o erro não existe, o que existe são o quê? Tentativas. Eu estou dando o próximo passo. Agora, errado é um conceito, que aí é sobre a dualidade, né? Quando a gente desligamos aí da unidade, aí vem a dualidade, que o nosso cérebro, direita e esquerda, certo e errado, feio e bonito. Então, começa a perceber, existe algo. Quero fazer. Se você ficar muito no sim, começa a fazer pergunta e a se perceber no campo. Qual informação que tem ali para você? Porque a mente, ela pode te fazer sofrer. Ela pode te torturar. E se, e esse se eu errar, e se eu não der conta, e se acontecer de novo, aquilo começa a te torturar, porque isso começa a virar uma Netflix na sua vida, no seu campo mental. E a questão é que você alimenta a Netflix. Nossa, e agora? Qual o episódio? Aquilo vai virando o quê? Um fantasma, uma barreira. E aí eu paro, aí eu travo, porque existe um sistema de crenças. Essas crenças, gente, nós já trouxemos aqui. Se alguém escolher voltar na aulinha, que ela é fundamental, volte lá no mês de fevereiro, que está lá o combo, onde fala padrões, bloqueadores e as crenças limitantes. Nós nascemos com um sistema de crenças.
Eu tenho meu sistema de crença e vou continuar tendo. Nós nunca ficamos sem crenças. O que que eu disse hoje aqui no início? Você está lá numa jornada, quero mudar, mas eu acredito nisso. Esse eu acredito é o seu sistema de crença. Crenças é aquilo que eu acredito. Só que as crenças limitantes, que é essa que te trava, elas estão no inconsciente. É aquela memória que você tem de algo e que você não sabe como liberar do seu campo. Porém, ela está tão presente ali que quando você olha, você fala: Nossa, é como se ela fosse mais forte que eu. E agora? Agora gera medo novamente por esse sistema de crenças que ele já vem implantado. E existem aquelas crenças que são de programações, né, mais profundas que vai ficar apertando os nossos botões. Que legal, agora eu estou diante da minha vida, eu estou olhando para ela, eu quero mudar, e aqui eu trouxe o que que te limita, quais foram as historinhas, qual o medo que você tem, e aí eu me sinto insegura, porque tenho ali, né, um medo de ilusão, e aí eu começo ir para esse lugar de insegurança e começa a mexer no meu sistema de crença, como é que está a minha autoconfiança, minha autoestima. E aí, quando eu estou ali no meio do caminho, eu paro e olho, eu estou o quê? Auto-sabotando. Eu estou procrastinando. Isso pode estar reverberando aí na sua vida em algum nível. Gente, isso são desde escolhas simples até as mais complexas. Eu vou gravar um vídeo hoje com esse cabelo. Eu vou gravar um vídeo. Não, mas o que que eu vou falar? E, aí, né, questões de concordância, o que que o outro vai ouvir, e se eu não souber isso, e se naquele momento eu não tiver aquele insight. Gente, e aí vai. Isso eu estou dizendo em uma questão pequena, simples, que pode ser o próximo passo na sua vida. Agora você imagine mudanças maiores. A grande questão de tudo isso daí é que mudança, ela é um fluxo. Se você, e eu já trouxe aqui, né? Quando eu começo a observar e, né, perceber a vida de forma consciente, eu vou olhar e dizer: a vida é mudança. Então, por que que eu tenho medo de algumas mudanças? Porque a grande questão aí e eu coloquei no título, né? Como posso mudar minha vida? É porque a gente está olhando para fora. E aí eu vou fazer a pergunta: o que que é a vida para você? O que que é vida para você? O que que é viver? Porque aí você vai voltar lá na primeira pergunta, quando você para e olha o que que é a vida, o que que me limita agora? Então, o que está me limitando? A vida é o quê? Eu tenho emprego, né? No final eu recebo, eu ser reconhecida, todo mundo bater palmas, saber se eu estou desempenhando bem a minha função enquanto que funcionária, mãe. O que que é a vida? O que que você veio fazer aqui? O que que é a vida para você? Começa a se perceber. Faça essa pergunta. Veja se ela está totalmente alinhada com o seu propósito. Porque quando você tem clareza disso, você vai mudar a vida porque você aproxima do seu propósito. Quanto mais você aproxima do seu propósito, mais você aproxima de você. E as outras pessoas e o que está aqui fora é resultado do que existe dentro. Uau! Então, a grande questão é o caminho de volta ao coração. É perceber esse ser que eu sou, porque senão você pode cair em outro ponto, que é bloqueador, que é trava, que é barreira, que muitos, né? E os estudos, e eu já passei por esses estudos também, chamado de karma. Uau! Esse é meu karma. Me dá aqui que é meu. Vou carregar. Só que ele tem um peso, né? Esse karma encaixa aí na sua vida em que ângulo? Em que ângulo? Como que é isso? Porque karma, o que eu estou fazendo agora, gera um karma em minha vida. Toda ação gera um karma. Então, eu vou olhar para esse lugar de uma forma quântica.
O olhar do observador muda a realidade. Físicos quânticos já trouxeram isso. Está validado. Aí a minha percepção. Então, se o karma é uma ação, quais as ações que eu estou tendo que causam essa mudança na minha vida? Porque mudança vai acontecer. Então, também, e é muito profundo isso, né? Porque eu me coloco aqui diante de vocês e trago algo, né? Eu estou aqui falando, isso tem uma frequência, mexe no campo de vocês, criamos aqui um campo multidimensional, um entrelaçar com energias e frequências elevadas, porque essa é a intenção, é nesse propósito que eu me coloco aqui como contribuição para cada ser que escolhe estar aqui, como contribuição para o planeta, né? Que no momento estou, também por escolha minha, e que em algum nível eu escolhi estar aqui. Então, isso é muito expansivo, porque a mudança, ela vai estar acontecendo de acordo com aquilo que eu estou fazendo. Quer eu tenha consciência disso ou não, todos os meus pensamentos, palavras e ações vão ter mudanças, vão causar mudanças na minha vida. Então, como que eu posso mudar minha vida? De acordo com as escolhas que você faz, que você escolhe. A sua escolha consciente, ela vira essa chave. E tudo aquilo que você acredita passa a determinar a sua vida. Porque se você ficar lá no karma, eu nasci para isso. A vida para mim é assim mesmo. Ah, eu já sei que o resultado vai ser esse. Você está conectado com aquelas frequências de um paradigma antigo, como um destino e aquilo está determinado. Existem pontos de planejamento para eu estar aqui, mas ao chegar nesse ponto, qual vai ser a minha reação? Como que eu vou reagir? Isso é o que vai causar a mudança. E se eu for muito além daquilo que está proposto e estabelecido em algum nível? Por isso a multidimensionalidade. Você se reconhece como um ser multidimensional? Que existem partes e fractais seus e partes muito elevadas? Temos aí, né, um workshop que está vindo do eu maior, o seu eu superior, que é a sua parte mais consciente, porque as mudanças, elas vão acontecendo aqui, ó, elas vão chegando nos nossos corpos sutis, é quântico, multidimensional, até ela ancorar em nosso corpo físico, onde temos também nas nossas células e no nosso DNA as memórias. Então, quais as camadas que eu escolho liberar? Do que limita, do que está pesado, do medo, ilusão, do karma, isso já vai ficando, porque o novo paradigma, essas novas frequências, elas já estão disponíveis e elas já estão aqui no campo. Então, olha para a sua vida, como que você reage? Você trabalhou o mês todo, você trabalhou. Final do mês, governo, ou presidente, ou instituição, ou onde você trabalha, uma casa, seja quem for, não pagou. Qual a reação? Uau! Mas isso é uma lei de sobrevivência. Imagina seu corpo reagindo, você reagindo. Raiva, raiva. O que que acontece na sua vida que aperta esse gatilho que é lá no fundo? Talvez a sua voz pode estar mansa, sua forma de ser, mas lá dentro é uma raiva, é uma crença lá dentro. Ai, que raiva disso de novo. Que raiva de não ter uma reserva, que raiva de que entende? Então, o que vai causar a mudança em sua vida é isso que você vibra lá dentro. Ah, então não é o que eu falo? O que você fala, ele vai ficar muito na superfície. Cláudia, então as afirmações dá ou não dá certo? É no que você acredita?
As afirmações conscientes, com consciência e clareza, elas têm um poder, porque se eu falar aquilo que emana do meu coração, uau, é o verbo, tem uma frequência, a palavra tem frequência e ninguém segura. Mas se aquilo que eu estou emitindo não é o que está ressoando no meu campo aqui, no magnético, que é o coração, que vibra, gente, isso cocria a realidade. E aí você pensa, estou em um relacionamento, que lindo. Ai, tá tudo tão maravilhoso. Agora vai dar certo. De repente, pum, não é o que imaginava, porque criou expectativa e toda aquela questão, né? E aí o que que acontece? Tá, não deu certo. Como que eu reajo? Ah, tá tudo bem. Tá tudo bem na superfície. Agora seja sincero com você. E lá dentro? Raiva. Nossa, de novo? Percebe que a grande questão nunca é fora, é como você está dentro? Então é mergulhar aqui e trabalhar esses padrões, trabalhar essas frequências, olhar para essas questões que podem ser sombras ou não, porque hoje é possível cocriar no quântico e na multidimensionalidade porque as frequências mudaram. Convergência harmônica, 1987. Uau! A partir disso aí, muita coisa. 30 anos atrás, uau! Então, existiam questões, curas kármicas e tanta coisa que antes realmente não tinha frequência para eu emitir, vibrar aquilo, ressoar e cocriar. Hoje, muita coisa é possível. Então, existem curas emocionais, curas físicas, curas de relações, e você sai de uma frequência e começa a ir para outra. Isso é em saltos quânticos. Aí você começa a pegar aquele videozinho que eu dei o exemplo e vai colocar e vai dizer ali: eu vou gravar e é agora. E quem eu sou? E aí você vai no seu registro akáshico, porque você vai tendo consciência e vai dizer: traga-me o que é mais elevado aqui no meu laboratório energético para eu usar no aqui e agora, porque na dor e no sofrimento eu já cocriei minha vida toda. Por quê? Porque eu não sabia como acessar esses novos lugares. Então, mudar a vida é isso, tá, meus amores? Acessar esses novos lugares que já estão disponíveis. Não é ficar aqui somente na superfície, é o mergulho mais profundo. Então, a questão onde que ela é? Dentro. Vou criar afirmações. Crie afirmações que façam sentido para você que ressoa lá de dentro. Existem inúmeras ferramentas energéticas. Aqui, né, eu conheço e trabalho com muitas. Uma muito expansiva, né, que é a que eu trabalho e dou curso, que é o sistema de inteligência multidimensional. Quando aparece uma questão, eu falo: que é isso? Que questão é essa? Vou olhar para isso agora. Então, eu faço uma troca ou eu faço em mim uma limpeza energética, porque vai ter ali uma pinça, um ganchinho bloqueando, tá? E isso é quântico, é lá no campo eletromagnético, tá lá aquela pincinha e eu vou debater com ela a crença, né? Ela tá, é aquilo liberar, dissolver. Então, isso está aqui no nosso inconsciente. Então, eu usando todos esses mecanismos, ferramentas disponíveis, aí sim eu vou cocriar uma afirmação, e seja ela na energia do eu sou, Saint-Germain, que é a manifestação, você e a fonte em um. Você já liberou tudo isso e cocria nesse nível? Uau! Consciência, pegando o seu poder de volta. E aí eu digo, né, quando eu falo eu vou dar esse curso, eu falei, eu vou mudar o nome do curso, assim, o nome para mim, né, é uma iniciação que diz, pegue o seu poder de volta. Então tenha consciência disso, porque se acontecer algo aí na sua vida e você continuar vibrando na raiva, na dor, vai cocriar do mesmo. Então, olha, nossa, uau, então eu olhar lá dentro, me reconhecer, me reconhecer, me reconhecer. Saia do auto-julgamento. Saia do auto-julgamento. Pare de se torturar. Autocrítica, autopunição, saia da superfície. Aconteceu algo? Tá, aconteceu. O que que aconteceu? Vai lá, é um fato? Sim, mas não se apegue a ele.
Como que você vai reagir? Esse fato aconteceu tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, você traz ele como se fosse a sua realidade agora. E aí pega para aquele fato e alimenta ele, cria reação, reação. E aquilo que eu estou reagindo, eu estou emitindo em frequências, em ondas, e o universo vai trazer exatamente o que está indo. Então chega uma hora que não dá, né, para a gente contar historinhas para a gente mesmo. Então, esse é o momento de pegar o poder. Quais são as ferramentas disponíveis? E eu já disse aqui, houve um momento e hoje eu estou aqui porque alguém disse, no inconsciente você cocriou isso. Falei, para tudo. Para a sessão, para tudo. Agora vamos lá. E eu estou aqui, a cada dia, a cada ação, indo nesse inconsciente, de forma consciente, trazendo consciência para aquilo que eu estou cocriando. Então, quando você tem percepção desse universo e você se alinha a ele no sentido de liberar o que está denso e pesado e alinhar com todas as infinitas possibilidades que estão aqui, uau! Você muda a sua vida. Porque elas estão aqui, mas eu não as vejo. Eu não consigo acessá-las, porque eu não olho para elas. Não é olhar para fora. O caminho é dentro. Tem algo aqui. Então, o que requer que eu faça para liberar isso? E aí, você chega num ponto que você diz: eu me reconheço como um ser multidimensional. Eu me reconheço como um ser quântico. Quando eu olho para mim, eu me reconheço que eu sou um ser merecedor. Você reconhece a fonte em você? Sendo parte dela, vibrando em cada célula do seu corpo? Cláudia, eu ainda não sei chegar lá. Tá, teve um momento da vida que eu também não sabia. E eu disse, e agora? Então, existem pessoas, ferramentas para me apoiar. E é nesse movimento que eu vou. E hoje eu estou aqui já pensando, quais serão os encontros da semana que vem? Porque eu adoro compartilhar. Gente, é um fluir no sentido de uma criatividade. Sabe aquilo que não para? Sabe? Aquilo que você pensa, meu Deus, isso é a fonte. Quanto mais você acessa, mais disponível. E a questão é dentro. Então, não fique aqui fora, brigando com a vida, com as questões. O caminho é dentro. Existem marcas internas de eu sinto que eu não mereço, marcas de não recebimento dessa fonte em algum nível, em alguma área da sua vida. Observe isso. Então, é ir lá e dissolver essas barreiras internas. Porque se eu não dissolver, gente, elas vão ser como a água. Ela tá aqui, aí vem, a água não passa. Tá, mas a água vai procurar outro caminho. Mas a barreira, ela é como um looping, ela vai estar ali reproduzindo. Então, quando eu dissolvo, ela abre o caminho e aí o fluxo acontece. Existem ferramentas energéticas novas. As frequências são novas. A partir de 87, 89, gente, é novo. E eu vou perguntar novamente: no que você acredita? Quais as mudanças que você escolhe para sua vida? E vamos lá naquelas primeiras perguntas que eu fiz: mudança na saúde, mudança nos relacionamentos, mudança na relação com o seu eu, com o seu propósito, mudança no trabalho. Quais são as mudanças que você olha para ela e começa a ver o quê? Possibilidades. Porque como mudar a minha vida? Como mudar a minha vida? Se você ainda não está olhando, ainda não dou conta de olhar para isso, para essa pessoa, ainda não dou conta na minha vida, isso tá demais. Ai, ainda não dou conta de olhar para esse acontecimento da minha vida, ainda não estou dando conta. Quando você faz isso, né, você diz, eu ainda não estou pronto. Existe aí também um processo amoroso. De repente, não é para você também olhar de uma forma invasiva, mas acolha o que aconteceu aqui. Saia do julgamento. Acolher
é não julgar. Nem você, nem o fato, nem o outro, nem os que estão envolvidos, que estiveram. Quando você libera isso do campo, dissolve. As frequências elevadas que já estão no campo e os tratamentos já estão acontecendo, são frequências multidimensionais. Não precisa de irmos novamente naquelas dores, traumas, memórias. É dissolver em frequências elevadas douradas da luz, é o quântico. E o quanto eu estou disponível para isso? Porque hoje eu dissolvo, vou dissolvendo até aquilo não existir. Então não ressoa no meu campo. E eu pergunto para você, olhe para isso, porque senão você pode ir para uma baixa autoestima. Ah, eu não consigo. Será que eu mereço mesmo? Aí vai para aquele lugar de coitadinho. Aí pode ter toda aí, né, os trabalhadores da luz, todas as egrégoras, toda a multidimensionalidade, todo o quântico disponível, mas você está disponível em sua escolha? Tenha ferramentas, gente. Isso é energético, o uso é para você. Isso vai reverberar na sua vida. E você, ao usar isso, vai levar para o mundo, na sua forma, no seu jeitinho, no seu encanto, em toda a sua bagagem, porque evoluído você já é. Aí você sai daquela realidade de caixinha, de separação, de programações, de ter que encaixar, e você vai liberando, liberando. E aí você começa consciência do ser que você é, das possibilidades, do que está disponível que eu ainda não olhei. Eu ainda não olhei para isso. Tá, chegou agora para mim essa informação, então eu vou olhar. E ao olhar, o que eu escolho fazer com isso? Isso é consciência. Aí você vai liberando aquele medo. Aquele medo que é racional, de proteger, ele vai continuar caminhando com você. Para você dirigir de uma cidade para outra e pegar um voo, você chega em casa, que hora, fecha o portão. Isso vai existir. Agora, aquele medo ilusório que te barra são programações. Então, perceba o caminho, perceba o que está dentro. Esteja em estado de profunda gratidão pelo que já tem e o que já é. Escolhe o novo. Mudar a vida é sobre isso. E agora, Cláudia, qual o meu próximo passo? Qual o próximo passo? Vá para dentro, para sua presença. Pergunte. Ninguém vai te dar essa resposta porque ela está dentro. É um novo curso, é um novo conhecimento, é uma nova forma de ser e pensar, tá aí e tá disponível. Então comece a perceber. E aí o que que você percebe? A minha forma de ser está mudando. Aí a sua vida aqui fora vão ter essas mudanças. Isso é inevitável. Isso é frequencial. Isso é vibracional. Mude a sua frequência. Se perceba. Olhe o lugar que você está. E aí comece, né, a abrir o campo. Agora eu consigo sentir gratidão. Então sinta, sinta gratidão. Ah, eu consigo preencher e ser grato por tudo aquilo que eu já vivi e experienciei. Até mesmo os fatos que eu não desejava muito. Então, se você consegue, esse é o passo. Mas dê o próximo, porque toda mudança ela requer uma ação. O grande segredo aqui, a virada de chave é dentro, é mudar a sua vibração. Cláudia, quero mudar minha vida. Como? Mude a sua vibração. Como você está emitindo essas ondas vibracionais? Auto-amor, auto-perdão, auto-cuidado. E hoje o tratamento multidimensional com essa equipe da luz que já está no campo entrelaçado, trazendo todos esses tratamentos multidimensionais. Vamos entrar, né, nesse campo. Gente, entre com a energia de receber. O que eu preciso fazer? Feche os olhos, vá para o coração, permita receber as frequências elevadas dessa equipe. Sim, é um sistema de inteligência multidimensional. Já sabe o que é mais elevado e apropriado para você. E você percebe a sua respiração, seu corpo.
Percebe o seu frontal, que é o seu terceiro olho expandindo. E só receba essas frequências como um mantra em seu corpo. E você vai permitindo liberar essa mente com tantas informações. Isso vai soltando como aqueles grudinhos que vai despregando, soltando. Isso é amoroso. E você escolhe deixar ir. E percebe o seu cardíaco expandindo, o seu coração expandindo. E você, ao receber esses, é um quantum de luz em suas células, é um potencial, parte do seu DNA energético. Isso abre espaço para o novo. E você sente seu corpo leve, liberando aquilo que chama de karma, de peso. Vai desligando esses fios energéticos, recebendo uma nova configuração. E você sente seu coração expandido. Esses portais dourados, multidimensionais. Existe muito mais do nosso ser. Sentimos seguro em casa, é confiável. E esses tratamentos vão limpando energeticamente, limpando os ouvidos, tirando as vendas, alinhamento, clareza. E você se vê em novos lugares, situações, aberto para esse novo que já está disponível, um estado de contentamento. As equipes elevadas da luz que nos presenteia, aumentar o coeficiente de luz. Essa é a mudança. Esse é o propósito. Isso é amoroso. E esse é um campo multidimensional. Vibrações elevadas, onde a vida pode ser cocriada em uma outra oitava. Novas sincronicidades, espere o melhor. O mais abundante, abundância. Recebam. Recebendo. E essa mente, né? Fica leve. E o chakra frontal expandido, intuição. Isso é muito amoroso e muito elevado. E vamos agradecendo e alinhando, né? Todos os nossos corpos sutis, emocional, corpo causal. Vamos alinhando nossos corpos. Chegando no aqui e agora, percebendo esse corpo nessa realidade. Perceba seu corpo em uma nova configuração energética, uma nova configuração quântica, células despertas, prontas.
abertas e vai chegando no seu tempo. Abra seus olhos, tome uma água. Tomem água. Quando chegam energias novas e elas ancoram, a água apoia todo o processo. Lembrando que o nosso corpo, né, mais de 70% é água. Gratidão, né, a todos pela confiança, por essa expansão juntos, receber em todos os níveis, em todos os corpos sutis. É sempre muito amoroso os tratamentos, né? Gratidão por estarmos aqui.